Gente, vocês vão ver agora que uma vinícola em São Luís do Purunã, na região metropolitana de Curitiba, virou atração turística por oferecer vinhos diferentes, produzidos a partir de uvas pouco conhecidas em nosso país. As mudas das videiras estão vindo da Europa e os cuidados especiais estão fazendo as plantas se adaptarem bem aqui no Paraná. Vamos ver. Com muito verde ao redor e voltada para um cânion, essa vinícola pode encantar qualquer um, principalmente os mais amantes de um bom vinho. Estamos em São Luís do Purunã, a 45 minutos de Curitiba. Por aqui, realmente os produtores podem dizer que é tudo artesanal. Eles contam com algo que não é muito comum nessa região: parreiras próprias. São 18 variedades de uvas espalhadas em um terreno de 3 hectares. E como a gente pode notar, as mais de 5.000 parreiras, ou pelo menos boa parte delas, estão em pleno desenvolvimento, muitas delas inclusive floridas. Mas uma pergunta fica: o dia está bonito hoje, céu claro, mas afinal de contas, como uma propriedade dessa, a 45 minutos de Curitiba, consegue se desenvolver tão bem com tantas mudanças no clima? Paranaense que diz que uva não dá no Paraná, né? Exatamente pela umidade, pelo clima típico da nossa região. Mas aqui é uma zona de convergência em que se passa por um lado do cânion, passa chuva, por cima passa chuva. Aqui nós temos uma chuva média, né? Então há um pouco de diferença também, exatamente pela distância que nós temos da Serra do Mar. A outra coisa é a implementação de processos mais alternativos de cuidado e tratamento das uvas. Então a gente trabalha, por exemplo, com vitaminas, com aminoácidos, com bactérias benéficas, fungos benéficos, né? E juntamos nisso também, agora até alga marinha, a uva está recebendo como uma forma dela poder ter processos de autodefesa. A vinícola Unus Mundus de São Luís do Purunã é especializada na produção de vinhos finos, muitas vezes desconhecidos do grande público, como a Rebo, a Marcelã e a Ancelota. A produção começa antes mesmo do plantio manual, com a presença das árvores importadas da Itália. Precisa vir de navio, né? Tem que vir encerada, não pode vir com parte vegetal, né? E a gente escolhe muito baseado na paixão, esse é um critério, né? Então, uvas diferenciadas, que não são tão comuns, né? Para o correto desenvolvimento, as mudas vindas da Europa ficam posicionadas de frente para o cânion da Faxina. O local traz mais proteção de ventos fortes, característicos da região. Em média, as uvas ficam prontas para serem colhidas em 12 meses. A partir daí, estão prontas para se tornarem vinho. O vinho começa efetivamente a ser feito nesta cantina de produção, através desses tanques de inox com a fermentação, e depois eles passam por esses outros tanques que chegam a ficar mais de um ano armazenados por aqui. Alguns passam ainda por essas barricas de carvalho. E a partir daqui, a parte mais gostosa, a adega, já com todas as variedades de vinho engarrafadas. Inclusive a gente selecionou uma aqui bastante curiosa. É Assemblage Lune, que chega a ter 9 uvas diferentes em uma única garrafa. Então há uma diferença aí de alguns vinhos e isso tem que ser criteriosamente analisado para saber o que fica em garrafa, o que vai para a barrica. Ambos são de alta qualidade. Então todos os vinhos que nós construímos aqui, apesar de poucos, então a gente tem vinhos aí de 50 litros, 100 litros, 200 litros, todos os vinhos são muito exclusivos, ou seja, são produzidos apenas uma vez na vida, com fórmulas únicas, exatamente baseado no que a uva nos proporcionou nesse ano. Todos os finais de semana, a vinícola recebe visitantes, mediante agendamento. A ideia é degustar os principais vinhos e aproveitar o cenário proporcionado pela natureza. Além da visita guiada, a vinícola Unus Mundus oferece garrafas sob encomenda e comercializa os rótulos na região. Então a nossa ideia é que a pessoa conheça essas uvas diferentes, né? Então por isso que a gente trabalha com os varietais, que é de uma única uva, e também com os assemblagens, que são essas junções depois que o vinho foi feito de forma separada. Algumas variedades só tem na Europa, né? Então é algo bem raro. Então a gente diz que são poucos, mas bons.